Fala galera, beleza? Vídeo de hoje vamos falar dos resultados do UFC 225 que aconteceu nesse final de semana. Teve luta principal aí, Robert Whittaker contra Yoel Romero. E antes de continuar, não se esquece, se inscreve agora no canal e também clica no sininho para as notificações. Falamos de várias lutas, clica no i. E vamos falar então da luta principal dessa noite entre Yoel Romero contra Robert Whittaker. E antes de falar dela, a gente tem que falar de alguns assuntos que aconteceram antes do combate, que foi que o Yoel Romero, pela segunda vez, ele não bateu contra Rock Hood, dessa vez também não bateu o peso para a luta, né? E tava todo mundo discutindo se essa luta ia acontecer ou não, eles fecharam que iria acontecer, mas porque ele não bateu o peso, essa luta não valeria cinturão pro Romero. Isso significa o quê? Que independente do resultado, ele não conquistaria o cinturão, beleza? Tiramos isso aí de lado agora. Vamos falar do combate. A gente tem aqui um contender para a melhor luta do ano. Na minha opinião, é a melhor luta do ano até agora. Chegou a bater recorde, né? Foram 239 golpes significativos conectados dos dois. Isso aí é um recorde na categoria dos médios. Então, os dois deram tudo possível ali dentro. E foi uma luta menos apertada que a primeira, que eu achei que a primeira foi apertada, mas foi claro o resultado. Essa foi ainda mais apertada e com resultados que poderiam acontecer para qualquer um dos lados, né? A gente tem ali, eu vi com clareza o primeiro, o segundo e o quarto round pro Whittaker, tá? Esses rounds, na minha opinião, foram claros. O Whittaker conseguiu acertar bons golpes. No quarto, inclusive, ele conseguiu acertar bons chutes ainda na região da face ali do Romero. Chutes que eu não entendi como é que o Romero não tava ficando tonto com aqueles chutes, né? Mas, de qualquer forma, foram rounds claros, na minha opinião. E a gente tem aí o terceiro e o quinto, que foram rounds claros pro Yoel Romero, né? O terceiro, inclusive, ele vira Super Saiyajin em quase todas as lutas e conseguiu um bom golpe. E no quinto round, que vai ter aquela controvérsia. Ele foi muito bem e poderia ser até um 10-8. O Yoel Romero, ele, nos rounds em que ele tava perdendo pro Whittaker, ele tava economizando energia, carregando a barrinha de especial, porque realmente, cara, o terceiro e o quinto foram rounds em que ele foi pra cima igual ao maluco, cara. O início do terceiro round foi muito eletrizante e ele consegue encaixar a mão. E é impressionante como quando ele encaixa, cara, todo mundo desmonta. Ele desmontou o Whittaker e aí, cara, eu tenho que levantar uma bandeira que, cara, meus parabéns, Whittaker, você sabe se virar. Porque o cara ficava numa situação que eu falei, acabou o combate, o Romero ganhou. E o Whittaker abaixava a cabeça, segurava a perna, escondia o rosto dali, não sei o que lá, abraçava, respirava e conseguia voltar. Sinceramente, cara, aquelas pancadas que o Romero acertou no terceiro e no quinto round, 99% das pessoas dessa categoria teriam desistido e ido embora. E esse é o motivo porque o Whittaker é campeão. Realmente tem coração de campeão, cara, não desiste em momento nenhum. A pontuação, eu concordo com o Lender, eu achei o primeiro, o segundo e o quarto round do Whittaker. Esses rounds todos o Romero ficava em marcha lenta, parece que estava meio num torpor ali, né? Ele ficava parado esperando o Whittaker chegar perto para tentar fazer alguma coisa, mas ele não era muito ativo. No terceiro e no quinto ele foi muito ativo e não tem dúvida de que ele venceu esses rounds. Mas as pessoas, em alguns pequenos momentos, no primeiro, segundo e quarto, principalmente no quarto, o Romero conseguia dar um golpe mais potente, um golpe pesado, e isso abriu margem para discussão. Teve gente que achou que o Romero venceu essa luta, inclusive os sites especializados está completamente dividido. Você tem empate, que é o cara que pontuou igual eu e o Lehner, mas no último round deu um 10-8 pro Romero, e teve gente que deu outros rounds pro Romero e acabou dando vitória para ele. Foi bem bizarro. Eu, francamente, não vi vitória do Romero em momento algum. Eu acho que, vou ser bem sincero, eu acho que o resultado mais justo nessa noite seria um empate. Eu acho que o último round foi dar sim claramente para dar um 10-8 pro Romero, né? Foi um round que ele conseguiu dar esse golpe mais cedo no round e além disso, além de dar o golpe mais pesado, ele conseguiu capitalizar em cima, porque ele foi para cima, continuou dando porrada, continuou dando pancada, conseguiu ground and pound, ao contrário do terceiro, né? Eu vi algumas pessoas falando, mas Helena, não dá pra dar um 10-8 no terceiro também? Porque no 10-8 teve também uma pancada que o Whittaker ficou tonto, mas ele conseguiu sobreviver. Só que eu não concordo. Eu acho que nessa o Whittaker sobreviveu e travou o Romero. O Romero estava também muito cansado e não fez nada. Então eles ficaram se recuperando. Os dois basicamente se recuperando a maior parte do round. Inclusive, quando se recuperaram, o Whittaker ficou até um pouco melhor. Então eu não acho que é um 10-8. Eu acho que foi um momento só bom do Romero no terceiro round. Um momento esse que, na minha opinião, garantiu o round para ele. Mas 10-8 eu acho que é forçar muita barra. Agora, o quinto round é um 10-8 bem clássico, né? Ele teve dominância, teve dano e teve tempo. Ele teve
teve os 3 critérios que a gente tem para dar o 10-8. Então, eu acho que o empate seria o resultado mais justo na noite. Mas vitória do Romero eu não consigo ver. Para mim, o primeiro, o segundo e o quarto foram claros. Eu terminei esse round, eu revi esses rounds e eu não consigo mudar de opinião. Então, eu acho que ou vitória do Whittaker ou empate, essa luta seria os resultados mais justos. Mas de qualquer maneira, independente de qualquer coisa, o cinturão não mudaria. Mas eu tenho que concordar com o André. Cara, é impressionante ver o Whittaker fazer o que ele... Cara, todos os outros sucumbiram. Todos os outros. E ver ele conseguir ter essa raça, essa vontade de ganhar, de não desistir e de não valia nada pra ele no caso, porque ele continuaria com o cinturão, mesmo assim não desiste. Mas perder seria ruim, porque ele teria que enfrentar o Romero novamente. Se qualquer maneira ele perdesse essa luta, uma terceira luta ia ser obrigatória ali para os japoneses botarem os pingos nos is. Então, eu acho que, além de tudo, ele tava com medo da porra de fazer essa terceira luta, porque, caramba, cara, pegar o Romero realmente não é tarefa das mais simples. Agora, pro Romero ficou uma situação complicada, né? Duas vezes seguidas não bateu peso, já tá com a idade bem avançada, não sei se ele vai conseguir bater peso novamente com muita qualidade, se ele vai querer subir, eu acho que não. Então tá aí com 2 derrotas agora pro Whittaker e com certeza vai ficar travado um pouquinho aí. Agora pro Whittaker a gente tem algumas possibilidades. O Whittaker, quem tá na fila ali do top 5 que pode enfrentar o Whittaker pelo cinturão, a gente tem o ex-campeão, né, o Weidman, e a gente tem o Kelvin Gastelum, né? O Weidman, ele venceu o Gastelum, mas ele meio que parou no tempo, né? Depois que ele teve essa vitória, ele ficou sem lutar aí. Já o Gastelum já apagou isso e apagou com clareza, né? Ele bateu o Bisping aí, com um nocaute, e enfrentou o Jacaré e venceu o Jacaré também. Quer dizer, enquanto o Weidman tá esperando o title shot cair no colo, o Gastelum tá correndo atrás. E eu acho que por merecimento, sinceramente, eu acho que o Gastelum tá na frente para levar isso a ele. Eu acho que... eu concordo. Eu acho que não dá para só falar que um ganhou do outro. Eu acho que o momento do Gastelum tá melhor, tá com mais ritmo, tá lutando mais, tá com 2 vitórias, enquanto o Weidman só tá com uma. Então eu acho que ele merece mais. De qualquer maneira, cara, o Whittaker é pedreira, viu? Quero ver o que vai acontecer, porque não dá... Ele tem uma boa defesa de quedas, como ele mostrou quando o Romero, aguenta muita pancada e não tá fácil. E o fato de você pensar que o Whittaker era um meio médio, com o tamanho que ele tem, é insano. E a história do Whittaker é uma história muito legal. Ele era um meio médio, eu lembro do Whittaker como meio médio. Eu olhava para aquele lutador e falava, cara, não é o lutador que eu vejo como campeão. Era um lutador que, na minha opinião, acrescentava tanto. A maneira com que ele se reinventou, com subiu de categoria e chegou aonde chegou. É de tirar o chapéu, e eu torço muito para que ele continue mantendo isso aí, porque ele sim é um campeão digno dessa categoria. Eu acho que ele vai continuar fazendo esse bom trabalho. Agora, teve algumas lesões nessa luta, né? O Whittaker, ele falou que no final do combate, não só ele não estava sentindo a mão, como ele falou, não sinto nada até meu cotovelo. Então, realmente, ele tá com alguma coisa quebrada ali. Ele falou, o Romero bate igual um trator. Então, cara, foi uma luta impressionante. Se você não viu, faça uma força e assista esse combate, que vale muito a pena. O último aspecto que eu queria falar dessa luta aí, cara, é o fato do Romero não ter batido peso por muito pouco. Ele reclamou da comissão atlética, reclamou de um monte de coisa, mas eu acho que o Romero tá batendo recorde, né? Eu acho que é o único atleta que em 2 disputas por cinturão não bate peso nas 2 e luta, a luta não valendo o cinturão pra ele. Ele também quebra aquela métrica do cara que não bateu peso, tava ganhando tudo esse ano, ele não bateu o peso e não ganhou. Quem ganhou foi o Whittaker. Tinha muita gente falando que o Romero certamente vai lutar na categoria de cima no próximo combate, porque o Dana White não vai deixar ele lá, o cara não bate peso. Olha só, ele não tá batendo peso para disputa de cinturão, mas ele tava dentro daquele pound, que quem não sabe a categoria é 185 libras, mas quando não vale cinturão, vai até 186, existe uma tolerância. No cinturão não tem essa tolerância. Então ele não é que ele não bata o peso completamente, ele não bate o que eles chamam de peso de campeão, mas o peso normal da categoria ele vem batendo. E depois de uma luta dessa, você vai obrigar esse cara a sair daí, ou tanto que ele é competitivo. Ele falou assim, pô, ele não tá conseguindo andar no dia anterior da pesagem e tal, será que ele vai se recuperar pra luta? Tá aí tua resposta. Então, eu acho que é muito mais fácil o UFC dar um apoio pro cara fazer um corte de peso, com assistência, com nutricionista, enfim, investir um pouco no atleta e manter ele nessa categoria, do que simplesmente empurrar ele pra categoria de cima. É uma categoria que ele não vai ter tanta vantagem, assim, ele é grande, obviamente, mas ele perde um pouco da vantagem que ele vai ter ali, né? Mas como o André falou, pelo fato dele estar conseguindo bater o peso fora de campeonato,
já é um argumento bom pra gente deixar ele ali. Mas como eu falei, ele tá com idade bem avançada. Até quando a gente vai ver o Yoel Romero lutar, ainda é uma incógnita, né? Mas enfim, foi uma das melhores lutas do ano. E melhor luta do ano é boa, por quê? Porque, além de ser boa, ela tem que acontecer um fato clássico, que é os dois lutadores não conseguirem participar da entrevista. Os dois foram direto pro hospital. Ou seja, a gente já sabe que foi uma insanidade. Realmente foi. Então, eu bato de novo palma pra Whittaker, porque eu fiquei impressionado. Ele é imortal, cara. Não dá. Como ele conseguiu sobreviver aquilo. Então, todos os méritos pra ele. Enfim, vários resultados nessa noite. Eu achei que o empate seria o mais justo, mas de qualquer maneira, o Whittaker queria manter o cinturão de qualquer maneira, mas conseguiu a vitória, o que eu também não acho absurdo. É um grande campeão e vamos torcer aí para essa próxima luta que ele não tenha tido lesões aí muito graves, que ele consiga se recuperar e ainda faça mais uma defesa de cinturão esse ano. Se ele conseguisse realmente fazer mais uma luta esse ano, seria o ideal. A gente quer mesmo ver esses caras em ação.